Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, começa Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar, o programa que debate o mundo do trabalho, o sindicalismo, as ações das entidades de classe, as lutas, campanhas e as políticas, né, que as entidades sindicais desenvolvem. Uma das políticas que as entidades promovem, procuram fazer de forma continuada é a de formação sindical e política, né? Isso já foi mais forte e acentuado no passado, mas eu vejo que as entidades estão retomando. No Congresso da Força Sindical, que aconteceu agora em junho, o Zé Pereira dos Santos, que é o nosso convidado de hoje, ele foi reeleito na Secretaria Nacional de Formação Sindical. Ontem, eu estive num evento nos Sindicatos Marceneiros, onde a CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, inaugurou lá a sua escola de formação, até teve aula inaugural pelo doutor Zé Carlos Arouca, de modo que a gente vê as entidades fazendo um esforço de retomar uma tradição do movimento sindical brasileiro, que é a formação sindical, a formação de ativistas, a formação de dirigentes, que também ajuda na formação de quadros políticos para o campo democrático e o campo da esquerda. Então eu recebo com alegria hoje o Zé Pereira dos Santos, presidente dos Sindicatos Metalúrgicos de Guarulhos Região e secretário nacional de formação da Força Sindical. Tudo bem, Pereira? João, tudo bem? É um prazer muito grande, porque já faz tempo que você me convida para vir aqui, eu não tenho tido agenda, mas é um prazer muito grande estar aqui hoje com você e cumprimentar o telespectador. Pereira, e você foi reeleito agora no Congresso da Força. Eu me lembro que, eu não acompanhei, porque eu estava num evento de comunicação paralelo. Você apresentou lá um balanço das atividades da Secretaria Nacional de Formação. Te pergunto, o que é essa secretaria e o que exatamente ela faz? A Secretaria de Formação foi uma briga minha desde o início, né? Desde a formação da Força Sindical, na verdade, e aí conseguimos, recentemente, no penúltimo congresso, ter uma verba de 10% da receita da central para ir para a formação sindical. Certo. Como você colocou no início, a formação política hoje no país é uma necessidade muito grande. Nós não temos quadros políticos, nós não temos quadros nem mesmo dentro do movimento sindical. Nossos quadros estão se acabando. E o jovem que está entrando no mercado de trabalho hoje e que às vezes vai participar de uma direção de um sindicato, ele não sabe nem como começou o sindicato. Ele não sabe nem como isso nasceu. Porque quem nasceu da década de 90 para cá não sabe o que é o que nós passamos, que eu e você passamos na ditadura. Então eles não sabem dos direitos, então é preciso que forme esses quadros. E é o que nós temos tentado fazer dentro da Secretaria de Formação, criamos um quadro pequeno, enxuto, para gastar menos, mas tem feito aí um trabalho muito importante pelo país inteiro. Isso que é importante dizer, que nós estamos levando, o pouco que estamos levando, estamos levando para o país inteiro. E as cobranças hoje é muito grande do movimento sindical, do país inteiro, filiado à Força Sindical, para ter formação sindical. Perfeito. Eu quero dizer que temos aqui também no estúdio a nossa Ariane Soares. A Ariane, ela faz as perguntas e encaminha as participações dos telespectadores e também as perguntas da produção, para que o programa que tem esse formato, ele precisa ser o mais interativo possível, para que as pessoas possam participar, fazer perguntas, questionamentos. Não precisa concordar com a gente, aliás, é melhor até que haja o contencioso no bom sentido. Tudo bem, Ariane? Tudo bem, João Franzin? Boa noite Pereira, boa noite internauta, o telespectador que nos acompanha. Estamos mais uma vez aqui para receber as suas perguntas. O programa é bem interativo, a gente já recebeu bastante perguntas durante o dia, mas ainda aguardamos também a sua participação. A gente está ao vivo pelo Facebook do João Franzin e também pelo da Agência Sindical. Você pode interagir, mandar a sua pergunta para a gente. É muito importante a sua participação. Nosso WhatsApp é 942709363, repetindo, 942709363, e também temos o e-mail tv@agenciasindical.com.br e Facebook também você pode participar, mandar a sua pergunta, é importante a sua participação. Quero registrar que no sábado, das 20h30 às 21h30, este programa passará na TV Guarulhos, canal 3 da NET. E depois é reprisado durante, mostrando aqui melhor, durante a programação da emissora. Mandar um abraço
ao Fernando Mauro e aos demais companheiros da TV Guarulhos. Na terça-feira, o programa passa em Brasília, na TV comunitária do Distrito Federal. Mandar um abraço ao Paulo, seu presidente. Toda terça, das 18 às 19 horas, no canal 12 da NET. Mas passa a reprisa também, amigos meus já viram lá em horários alternativos. Então, obrigado ao povo da TV Guarulhos, da TV do DF, e a gente está aqui vendo de que modo que pode espraiar o programa, passar em outros canais da rede ABC, da rede da ABCcom, porque, Pereira, as TVs comunitárias estão crescendo. Nós já temos aqui, pela ABCcom, emissoras em 14 capitais, em 85 cidades acima de 100 mil habitantes e esparramados pelo... E graças a Deus que está crescendo, né? Porque se, democratiza, né? Democratiza. Chega só de Rede Globo, né? Chega de ser uma mídia fechada somente para a grande mídia. Então, acho que a pequena mídia é que leva realmente a informação ao povo. Obrigado. Pereira, eu conheço você há tantos anos e conheço um pouco assim da sua história, e eu sempre gosto de citar, e você, felizmente, não esconde assim a sua origem, aliás, tem orgulho da sua origem. Você chegou a Guarulhos, jovem, e você não sabia ler e escrever. E você me disse que você pegava o ônibus pela cor, porque você não sabia o que estava escrito lá no ônibus, você pegava pela cor. Aí você fez o Mobral, etc. Então é interessante que um homem que teve essa história, hoje é o secretário nacional de formação da Força, quer dizer, é o responsável por uma área de ensino, de educação e de formação. Como é que você fez essa travessia? Às vezes a necessidade te ensina a nadar, né? Se você cair no rio e não sabe nadar, você tem que bater lá para poder aprender, na né? marra. Né? Na marra. Eu realmente, inclusive é uma grande coincidência essa pergunta sua agora, porque eu acabei de passar vindo para cá, do lado da escola que eu estudei, que fiz o Mobral. Olha aí. Na hora quando eu passei, eu lembrei, falei, nós fizemos o Mobral aqui, né? E saía dali, às vezes de a pé, e ia até o bairro hoje Bela Vista, né? Lá do lado do João do Pulo. Sim, sim. Eu ia de a pé, dali até lá, estava uma hora e pouco, porque não era só a questão, não sabia tomar o ônibus, eu também não tinha dinheiro para pagar o ônibus. A dificuldade era muito grande. Mas a questão de chegar a ser um grande cobrador da formação, eu acho que é pela necessidade minha mesmo. Tá. Né? Eu carrego nas costas essa necessidade. Até hoje eu não sou um alfabetizado, eu não cheguei a fazer uma faculdade, então eu ainda tenho um sonho, talvez, fazer uma faculdade, quem sabe mais para frente, no futuro. Mas eu acho que os países que saíram das dificuldades deles, saíram através da educação. Né? Você pega a Coreia do Norte, você pega vários outros países aí, conseguiram sair através da educação. Então o Brasil precisa ter uma qualificação melhor, uma formação melhor, uma educação melhor. E isso não é só se dar educação para o jovem ou para as crianças. Nós temos que educar também as pessoas que já estão no mercado de trabalho hoje. E elas têm que entender o que é o mundo sindical, o que é o mundo político. Porque se todos os brasileiros entendessem o que é a política, nós não estaríamos passando pelo que nós estamos passando hoje. Sim. Porque a política está aí do jeito que ela está, é porque nós não sabemos votar. Porque a política não faz mal a ninguém, pelo contrário, a política é a questão social. A política vai resolver os problemas sociais das pessoas. Sim. E nós padecemos hoje com a política que temos porque votamos mal. Sim. Sempre reelegemos os mesmos que estão lá, que sempre fizeram as mesmas coisas para tirar da boca, né, das crianças. Sim. E aquilo que o Brizola dizia, quem tira da criança é bandido. Sim. Porque você está tirando o futuro do país. Sim. E é isso que estão fazendo com o Brasil, é tirando a merenda escolar, é tirando a educação de qualidade. E hoje, para você ter realmente uma educação, muitas vezes você tem que pagar a escola particular, porque a escola pública está arrasada. E pagar caro. Pagar caro. Pereira, nós vamos chamar a Ariane Soares para que ela faça as primeiras perguntas, que é o nosso convidado, lembrando que é o José Pereira dos Santos, presidente do Sindicato Metalúrgico Guarulhos da região, diretor nacional de formação sindical, que está abrindo o ciclo de julho de sindicalismo e formação. Nós vamos fazer 4 ou 5 programas sobre sindicalismo e formação. Num dos programas virá o Wagner Freitas, presidente da CUT. Eu estive anteontem na CUT e já acertei a agenda com ele. Então ele estará aqui, eu acho que é dia 20, se não me engano. Vamos lá, Ariane, encaminhar perguntas ao Pereira? Vamos. Pode ser?
Podemos, o Sebastião Soares, que é diretor de formação da Nova Central, mandou 2 perguntas, a gente vai encaminhar uma e se der tempo a gente faz a outra. Ele diz assim: eu trabalho com formação sindical há mais de 20 anos pelo Brasil e pelo mundo. Já ouvi de muitos dirigentes sindicais que, abre aspas, não gastam com formação sindical para não formar cobras e serem picados, fecha aspas. Qual é a sua posição sobre isso? Você já ouviu algo semelhante em suas práticas sindicais? Já ouvi e sou contra isso. Eu acho que nós temos que formar as pessoas para ocupar o nosso lugar. Nós não somos eternos. A instituição é eterna, mas nós não somos eternos. Então, as pessoas têm que estar formadas, qualificadas para assumir o nosso lugar. Então, eu sou da opinião que quanto mais você formar essa juventude para vir para o mercado de trabalho e ela ter condições de levar adiante a luta daqueles que nos deixaram, né, os nossos direitos até hoje, o legado que você deixa. O movimento sindical tem que pensar nisso. E isso acontece não só aí na tua central, acontece na minha central também. As pessoas acham que não vão criar cobra para nos morder. Nós temos que formar esse jovem que está entrando no mercado de trabalho hoje, que está vindo para o sindicato, para ele ser um grande dirigente amanhã, porque senão nós vamos entregar as instituições na mão desses pilantras que estão aí. É isso que eles querem, que acabar com as instituições que garantiu o direito dos trabalhadores até hoje. Nós não podemos aceitar isso. O conhecimento agrega, o que desagrega é a ignorância. Sim. Pereira, no Congresso da Força você fez um balanço de 33 cursos que foram realizados num certo período em várias regiões brasileiras. Claro, os cursos eles são padrão, tem uma espécie assim de grade, mas claro que também varia muito de região para região, conforme a demanda. Eu te pergunto, desses cursos que são feitos, qual é o conteúdo? O que vocês ensinam e passam para aqueles trabalhadores, aqueles dirigentes que vão lá, ficam 2 ou 3 dias fazendo curso? Nós temos uma formação bem interessante, né? Pegamos por 4 pontos. Primeiro, a formação do sindical, que é de onde vem o movimento sindical, como surgiu o movimento sindical, a história do movimento sindical. Né? Primeiro, passar para as pessoas entender o que é o movimento sindical. Tem muitas pessoas que estão ali fazendo o curso que elas não sabem nem o que faz o teu sindicato. Tá. Qual é a importância do teu sindicato dentro do mercado de trabalho, qual o trabalho dele ali internamente. Então, são pessoas que é aquilo que foi colocado agora para o João, que as pessoas acham que está criando cobra para se morder, né? E não deixa a pessoa se desenvolver. Então, primeiro passo é feito isso. Depois vem uma questão que eu acho que é importantíssima, que é dada pelo DIAP, que é a formação política. Além da formação política, ela tem também uma formação sindical, mas a lei, ela se baseia mais na formação política. O DIAP é o nosso representante no Congresso Nacional. Então, ela traz a formação política, para que o dirigente sindical saia dali sabendo o que é política partidária. Entender o que nós precisamos fazer para resolver os nossos problemas, que muitas vezes nós temos uma convenção coletiva de trabalho, nós temos a CLT, mas as leis é que fazem as mudanças. Sim. E ali dentro do Congresso é que está hoje, que nós estamos vendo aí, acabando com a CLT. A reforma trabalhista vem fazendo isso. Então o dirigente sindical tem que entender o que é a política partidária, da onde vem os nossos direitos, para onde vai nossos direitos. E como intervir no bom sentido dentro do processo. Claro. Né? Porque senão ele não consegue intervir dentro do processo político. E o terceiro é o curso de oratória. Opa, bom, que é um curso importantíssimo pela Vox Pop. A Plena Vox, e que é um curso importante. A professora Márcia. A professora Márcia, e também a equipe dela, quando ela não pode ir, vai a irmã dela, vai a sócia. Então, é um curso importantíssimo, porque você tem que ensinar as pessoas como se comportar também. Tá. Né? Não é só chegar e gritar num caminhão de som, xingar. Né? O dirigente sindical tem que, hoje, nesse novo mundo do trabalho, no pleno século XXI, tem que ter um novo comportamento. Sim. Né? Tem que ter uma visão do que ele tem que falar, tem que ter uma visão do que é o mercado de trabalho hoje, a economia globalizada. Então você tem que ter postura para sentar numa mesa e poder ter comportamento para falar. Isso é muito importante para o dirigente sindical. Esse é o terceiro ponto. Terceiro ponto. E o quarto é a economia, que é dada pelo DIEESE. Ah, interessante. Porque a economia não é só a questão que muitas pessoas acham, não, a economia é coisa chata. A economia é o que gera a tua vida, o dia a dia. Da hora que você levanta até a hora que você dorme. Sim. É economia. Então você tem que entender de economia. As donas de casa entendem muito bem de economia, claro, né? Porque ela vai sempre ao supermercado, sabe, fica escolhendo o que é mais barato, o que pode agregar melhor.
Então entende bem de economia. Então a economia é importantíssima na vida do sindicalista, porque ele está convivendo no dia a dia, onde ele precisa estar negociando PLR, está negociando, às vezes, além da PLR, a participação de lucro e resultado, ele tem que estar negociando salário. Então, na negociação, você usa muito a economia. Então, é importante ele entender de economia também. Bom, então são quatro, digamos... eixos. Quatro eixos, né? A história sindical, a formação política pelo DIAP, a oratória pela doutora Márcia e o pessoal da Plena Vox, e, por fim, noções básicas de economia pelo DIEESE. Esse é o formato do curso de formação sindical e política da Força Sindical, secretaria pilotada aqui pelo nosso Zé Pereira dos Santos. Me avisa o Edu que temos agora correspondente a Clarice Golias. Ela trabalha, é uma jornalista amiga nossa, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, mas ela vai falar sobre um evento internacional da UITA, que é a União, se não me engano, Internacional dos Trabalhadores na Alimentação. Vamos lá, Edu? Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Boa noite, Franzin, e a todos que acompanham o Repórter Sindical. Na próxima segunda e terça, dias 10 e 11 de julho, a União Internacional dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação, a UITA, realiza em Brasília a 39ª reunião do Comitê Executivo Latino-Americano, que vai discutir ações a serem adotadas pela entidade nos próximos anos. Pensando em fortalecer a atuação internacional da categoria, a Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação e Afins, a CNTA, discutiu na data de hoje, com as demais confederações filiadas à UITA, uma integração mundial das entidades representantes dos trabalhadores da alimentação, com o intuito de globalizar a luta sindical em busca de melhorias para a categoria, a classe trabalhadora e o movimento sindical. De acordo com a CNTA, a intenção das confederações filiadas é entregar as propostas unificadas desta reunião à UITA na próxima semana, aproveitando também o momento das eleições da direção mundial, que devem ocorrer em agosto deste ano. Essas são as últimas notícias aqui do Distrito Federal. Até mais. Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Obrigado, Clarice. Um abraço ao Arthur e aos demais companheiros da CNTA, desejando que o Congresso, esse evento aqui latino-americano, corra bem e que o processo eleitoral dentro da entidade, que haverá agora a escolha do novo presidente, ocorra dentro de um clima de disputa saudável, democrática, sempre buscando a unidade, porque para a classe trabalhadora nada é mais importante que a sua unidade, a unidade das suas entidades. Eu quero voltar aqui a nossa Ariane Soares para encaminhar perguntas ao convidado de hoje, Zé Pereira dos Santos, que dirige a Secretaria Nacional de Formação da Força Sindical e abre, nesta data, a série de programas Sindicalismo e Formação Sindical. Sindicalismo e Formação. Vamos lá, Ariane? Pergunta de Álvaro Egea, presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Vestuário de Guarulhos e secretário-geral da Central dos Sindicatos Brasileiros, a CSB. Como fazer chegar a formação sindical aos delegados e lideranças da base sindical, Pereira? Olha, Álvaro, você tem um líder político mais antigo do que eu, né? E da nossa época de partidão, né? O Álvaro. Está chamando o Álvaro de velho? Não estou chamando o Álvaro de velho, não. Eu acho que é eu que estou ficando velho. Você sabe que a dificuldade é muito grande. Primeiro porque você precisa de recurso. Precisa de ter, as pessoas ter essa visão de levar essa formação ao delegado sindical. E o que é mais difícil hoje é você levar até o dirigente, está sendo difícil, imagina você levar até os delegados, até a base. Então eu acho que nós vamos ter muita coisa que fazer pela frente aí. Aproveitar esses recursos que hoje entram, principalmente para as centrais, e investir na formação da base. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que você que faz parte de uma central pode nos ajudar a organizar isso. Eu tenho cobrado, inclusive, da nossa central, e eu cobrei isso quando veio os recursos para as centrais, que destinasse um recurso para o DIEESE. Nós temos uma instituição que é muito importante, que tem um conhecimento enorme do movimento sindical brasileiro, do mundo,
e que pode ajudar muito na formação sindical também, e que infelizmente ela está tendo dificuldade de sobrevivência porque as centrais sindicais deveriam ter destinado recurso desses recursos para o DIEESE, para sustentar o DIEESE e sustentar a assessoria sindical. Sim. Eu acho que nós somos muito capenga em assessoria. O movimento sindical brasileiro deixa de criar uma boa assessoria, de fazer uma assessoria importante. Acha que sabe tudo, nós não sabemos nada, porque quem acha que sabe tudo acaba se perdendo dentro, principalmente desse novo mundo do trabalho, desse novo mercado de trabalho. Vocês estão vendo aí a questão das reformas que estão acontecendo, que vai tirar de direito dos trabalhadores. Eu tenho cobrado isso há tempos atrás. Qual é o projeto, qual é o projeto do movimento sindical para ir combater tudo isso? Sim. Nós não temos. Olha, nós não criamos isso. Tem hoje, sim, uma unidade das centrais sindicais, isso é importante, mas não sentou-se a unidade das centrais sindicais, a sua assessoria, e criou-se um projeto de Brasil. Perfeito. É preciso criar um projeto de Brasil, nós não podemos só dizer que somos contra. As mudanças, elas têm que vir, o mundo está mudando, o mundo do trabalho está mudando, e as mudanças têm que vir. Agora, para isso é preciso você ter pessoas qualificadas, pessoas que tenham conhecimento e que saibam o que realmente quer para o futuro dele, do filho, dos netos e do país. Pereira, interessante, sentado aqui nessa cadeira há 15 dias, o Zé Luiz Del Roio, que você conhece. Conheço. Ele disse assim, ele fez vários comentários favoráveis ao movimento sindical brasileiro, mas fez uma crítica. Ele disse, falta um projeto para o movimento sindical brasileiro. Falta. Eu critico sempre isso. Eu sou do movimento sindical e critico isso, porque realmente falta você ter isso. Eu vi o Luiz Del Roio no ato da Martim Fontes. Eu vi ele passando na rua. Sim. Eu estava sentado com o Medeiros e falei, Medeiros, olha o Luiz Del Roio ali. Ele estava passando. Ele veio até o caminhão de som e voltou. Eu não sei o que ele foi fazer ali, acho que ele só dar uma espiada para ver se realmente esse movimento sindical é aquilo que ele queria, né? Que é da luta dele, da ditadura. Ele é o historiador, ele foi lá ver o que estava acontecendo. Provavelmente. Perfeito. Obrigado, Pereira. Pereira, não se faz nada sem dinheiro. Não, é claro. Precisa ter recurso. Né? Você não mobiliza equipamentos, pessoas, deslocamentos sem recurso. Na Secretaria Nacional de Formação Sindical da Força, ela tem uma destinação orçamentária da central de quanto é que é? Começou com quanto e chegou a quanto? Na Secretaria foi destinado no Congresso que 10% da receita fosse para a formação sindical. Da receita da central? Da receita da central. No entanto, a Secretaria não tem receita nenhuma. O que eles fazem é o seguinte, você faz os cursos e nós pagamos, mas ninguém me mostra quanto tem lá de receita, nem o que entra na central e nem o que eu tenho de receita para poder gastar. Ô Paulinho, abre o cofre aí. Então, o que eu acho que é o seguinte, se eu tivesse a receita na mão para poder realmente fazer os cursos da forma como eu penso, talvez eu faria muito mais cursos. Sim, claro. E talvez ficaria mais barato. Tá. Porque às vezes tem uma burocracia muito grande para fazer as coisas internamente ali, e a dificuldade muito grande. Eu tenho que brigar com um, brigar com o outro, brigar até com o próprio Paulinho, né? Discutir com ele, porque tem coisas com o Ademir, o tesoureiro. O Ademir até que não é tanto, coitado, mas ali o Ademir, ele é o tesoureiro que assina. Então eu acho que as dificuldades é muito grande você poder conseguir fazer as coisas. Eu esse ano aqui fiz um curso só na secretaria até agora. É pouco, Pereira. Muito pouco, porque é sempre aquela coisa, não, vamos esperar as mudanças, vamos esperar o que vai acontecer, nós não sabemos se a central vai continuar, não vai continuar, mas a necessidade de ter os cursos é muito grande. Perfeito. E a base está cobrando, então eu espero que a gente consiga resolver isso. Olha, o Pereira fez aqui um comentário referente ao DIEESE, eu quero contar rapidamente uma história. Hoje, de manhã nós participamos, eu e o Magri, da reunião da diretoria dos Metalúrgicos Guarulhos, entidade presidida pelo Pereira. E fiquei tão feliz de ver um estudo que o Rodolfo Viana apresentou, Pereira, sobre a reforma trabalhista. A gente estava tentando na agência sistematizar as informações para passar, digamos assim, de forma mais didática e mais sintética nos veículos nossos, para os dirigentes, para os que acompanham na agência, para o site que a gente alimenta, o conteúdo da reforma, desse PL, da reforma trabalhista. O Rodolfo apresentou um trabalho excelente. Eu já falei hoje com o Inácio do Vermelho, que é editor do site Vermelho, para a gente divulgar lá também, e ele topou. E eu passei para o Altamiro Borges para ver se a gente faz uma reunião dos blogs, o pessoal chamado blogueiro progressista, para a gente disseminar esse conteúdo, que também é formação. Porque se você não tiver acesso àqueles dados, não entender aquilo que está sendo discutido, que deveria estar sendo discutido, mas está sendo imposto no Senado,
Isso tudo é um modo de você formar conhecimento, de formar consciência e disseminar esse conhecimento entre os dirigentes sindicais e entre a base trabalhadora. Rodolfo, parabéns, trabalho excelente, viu? O Edu nos avisa que tem uma reportagem e acho que foi a reportagem feita agora dia 30, Dia Nacional de Paralisações, inclusive em frente lá a antiga Delegacia do Trabalho, hoje Superintendência. Vamos à reportagem, voltamos já com o Zé Pereira dos Santos, falando sobre sindicalismo e informação, abrindo a série de julho aqui do Repórter Sindical. Vamos lá? Os protestos do dia 30 de junho tiveram caráter nacional. Muitas categorias fizeram paralisações, entre elas petroleiros, portuários, carteiros, metalúrgicos, químicos e transportes públicos, além de outros setores. Em São Paulo, centrais sindicais, movimentos populares e de estudantes protestaram ao meio-dia em frente ao Ministério do Trabalho. Houve ato também na Praça Ramos, centro da capital. Às 17 horas, sindicalistas e líderes de movimentos sociais realizaram ato unitário na Avenida Paulista. Juruna, hoje é 30 de junho. No dia 28 de abril, fizemos uma grande greve geral no Brasil contra as maldades da reforma. Duas perguntas. Você acha que o trabalhador hoje está mais informado a respeito da agressividade das reformas? Não tenho dúvida. Eu acho que a greve do dia 28 é diferente dessa, porque naquela participaram vários sindicatos ligados ao transporte coletivo, ferroviário, metrô e ônibus. E nessa, nós não temos tendo tanto essa participação, porque houve muita pressão em relação a multas, Ministério Público. Mas, de qualquer maneira, nós temos em várias cidades manifestações de rua, manifestações nas portas das empresas. Eu creio que isso também é positivo, porque leva a um diálogo, leva a informação aos companheiros e companheiras. Mas a UGT resolveu participar com um novo conceito, fazer a paralisação, não fazer greve e preparar sim. Nós vamos ter um tempo, porque essa agenda de reformas vai para o segundo semestre, e quando iniciar o processo da reforma previdenciária, e com certeza a população está muito mais ligada, aí sim nós vamos parar o Brasil. E vão ter milhões de pessoas de forma voluntária acompanhando os nossos protestos. Há 20 e poucos anos atrás, eu era uma das pessoas que poderia ser prejudicado, por exemplo, com o fator previdenciário. Me aposentei, né, para não pegar a questão, porque se fosse 65 anos, depois veio o fator previdenciário. E hoje está acontecendo a mesma coisa. Então, acho que as centrais sindicais, o movimento sindical estão de parabéns, e nós temos que realmente conscientizar os trabalhadores, conscientizar a população brasileira, que isso que o governo quer é acabar com o movimento sindical, é acabar com a previdência do nosso país. Tivemos uma grande reunião na cidade de Tupã, com todas as entidades filiadas à UGT São Paulo, e resolvemos fazer essas manifestações, não só aqui em São Paulo, mas em várias regiões do estado de São Paulo. Então temos grandes manifestações em Rio Preto, em Ribeirão Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Piracicaba, Campinas, Tupã. Então acho que a UGT começou a sair do papel, a UGT Estado de São Paulo, e começou a partir para a prática a funcionar de verdade. Portanto, hoje é um dia de paralisações, bancários, químicos, metalúrgicos, trabalhadores da educação, de diversos setores cruzaram os braços e vamos seguir em luta, porque o Senado Federal promete votar a reforma trabalhista em plenário na última semana do recesso de julho. Então nós vamos, aqui hoje é um dia importante, mas vamos apontar a partir de hoje já um próximo calendário para seguir na luta, fortalecer a pressão sobre os senadores, dizer o senador que votar a favor dessa reforma nunca mais vai receber o voto do povo trabalhador. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no ar, hoje com Zé Pereira dos Santos, secretário nacional de formação da Força Sindical. Agradeço aos companheiros da agência sindical, Ariane, Prado e todos que nos ajudaram a fazer, Edu, a fazer essa reportagem, editar rapidamente e colocar no ar. Ariane Soares, vamos voltar às perguntas ao nosso Pereira. Temos perguntas aí? Vamos lá? Tem algumas pessoas participando aqui com a gente no Facebook. Antes de encaminhar a pergunta, eu vou registrar aqui o comentário da Tônia Galete, que é do Sindicato dos Aposentados Nacional. Ela diz assim: acredito que a Força precisa investir na formação de assuntos previdenciários, já que em pouquíssimos anos seremos o 6º país com o maior número de idosos do mundo.
Obrigada, Tônia, pelo comentário. Aí tem uma pergunta do Paulinho Silva. Ele diz assim: Pereira, qual é a sua orientação para os trabalhadores e as entidades sindicais sobre a votação do projeto de lei da reforma trabalhista no dia 11, terça-feira? As centrais vão convocar para algum ato em Brasília? Olha, eu acho que os atos que foram feitos até agora, nós conseguimos fazer alguns efeitos. Agora, depois do leite derramado, não dá para recuperar mais. Nós, infelizmente, terça-feira, pode ter certeza que vai ser aprovado a reforma trabalhista e não tem mais o que fazer. O que nós temos agora é que tentar discutir diretamente na negociação como possamos reverter isso, né? Negociando diretamente no Congresso também, o que podemos refazer. E a expectativa é que o movimento sindical continue unido, para que nós possamos ter aí, 2018, uma grande reversão na política partidária. Trazer de volta para o Congresso o que nós perdemos. O movimento sindical não tem mais representatividade dentro do Congresso Nacional. Então nós precisamos construir isso, nós precisamos fazer com que a sociedade entenda que essas pessoas que votaram contra os trabalhadores, que derrubaram o direito dos trabalhadores, que derrubaram a CLT, nós precisamos fazer com que a sociedade entenda isso e vote contra essas pessoas em 2018. E aí a gente começa a reconstruir realmente um novo movimento sindical, uma nova legislação do trabalho, um novo mundo do trabalho e esperar que na negociação interna consiga reverter alguma coisa com as medidas provisórias. Mas na discussão eu não acredito que reverte mais. Agora já vai ser passivo de ser votado e ser passado também. Perfeito. E nós não devemos ter medo de dar o nome aos bois. Não devemos. Eu nunca me esqueço que nós estávamos numa reunião nos têxteis de Americana e o Sérgio Gomes está lá dirigindo a reunião e tal. E nós descobrimos que vários deputados que iam pedir voto naquela região tinham votado a favor dos decretos de arrocho da ditadura, 2045 e 2064. Aí nós fizemos um filipetinho assim, batido na máquina, escrito assim: não vote nesta corja. Eles votaram a favor do decreto de arrocho salarial. Espalhamos aquilo nas fábricas, Pereira. Aquilo pegou que nem doença ruim. Nenhum deles foi reeleito. Então o movimento sindical às vezes precisa, não é agredir ninguém, é só dizer a verdade. Olha, não vote nesse sujeito, porque ele votou para que você não tenha mais carteira assinada. Ele votou para que você, em vez de ter uma jornada regular, você tenha trabalho intermitente. Para que você, que é trabalhadora grávida, seja obrigada a trabalhar em local insalubre, inclusive expondo a sua gravidez. Para que você não trabalhe na jornada intermitente, você não sabe se hoje você vai trabalhar 2 horas, 4 horas, 6 horas ou 12 horas. E nem sabe se no fim do mês você vai acumular um número de horas trabalhadas que, somadas, lhe garantam o piso da categoria ou o salário mínimo. É justo que a sociedade pressione. É natural que aqueles que têm seu interesse contrariado denunciem quem de forma ilegítima contrariou os interesses, sobretudo os interesses da maioria. Bom, eu queria então voltar aqui falando de formação sindical com o Pereira, nosso convidado de hoje. Ele já explicou como é que o curso é formatado e disse que neste ano foi feito um único curso, e é pouco, evidentemente. E eu queria avançar um pouco, Pereira, porque você coordenou ou participou de um curso também em Cuba. Sim. Com a CCT, Central Cubana de Trabalhadores. O que é essa? É uma parceria da Força Sindical ou foi uma iniciativa mais sua enquanto secretário? Uma iniciativa mais minha. Até que a Força Sindical com a Central de Cuba não tinha um bom relacionamento. E nós começamos a construir isso. Eu e o Neco, que é o secretário de Relações Internacionais. Que é do Sul, né? Que é do comerciário, Sul, né? É, comerciário do Sul. E nós começamos a construir isso. E deu certo que nós conseguimos fazer uma parceria, né, e fazer esse curso em Cuba. E depois disso, o meu assessor da secretaria voltou e fez mais 14 dias, ficou mais 14 dias em Cuba, fazendo um curso de aprimoramento, né, com a central de lá e fortaleceu bem o conhecimento, inclusive, nessa área. Né, porque, por mais que nós temos um movimento sindical que os pessoal mais ativos vai aprender o que em Cuba? Nós vamos desaprender com Cuba, não o contrário. Né? Cuba pode ser um país que está passando por uma dificuldade muito grande, é um país que tem um embargo fiscal pelos Estados Unidos, então ele tem essa dificuldade, mas o conhecimento, a educação e a saúde lá funciona muito bem. E tem uma coisa que falta no Brasil, que é cidadania. Eu acho que falta para nós aqui ter aquela pessoa que realmente ama o país.
que queira realmente defender o Brasil. Tá. Falta isso para nós. E em Cuba não falta. Você pegar uma criança em Cuba, se você falar mal do Fidel Castro, uma criança em Cuba, ela te xinga. Não, eles defendem o país, eles estão ali para defender o interesse deles, defendendo o país. Por mais necessidade que eles passam, mais dificuldade que eles têm, e eles defendem o país. Então eu acho que você aprende muito com isso. E quando eu levei o pessoal para lá, nós fomos para uma escola da Central, que fica um pouco afastado do centro de Havana. E nessa escola, as dificuldades são muito grandes. Lá, porque Cuba tem a dificuldade. Lá, se você for para Cuba, tem que levar papel higiênico. Porque lá você vai ter dificuldade de ter, se você não for para um bom hotel, você vai ter dificuldade de ter um papel higiênico. Então nessa escola você não tinha praticamente nada. A água para tomar banho, você tomava banho de caneca. A água, quando ela chegava, as torneiras são mal conservadas. Tudo é mal conservado, porque não tem, lá eles não têm mesmo o produto. E a água fica pingando quando ela chega. Aí a hora ela acaba. Aí falta água. Você tem que encher os baldes, deixar dentro do banheiro. E quando era a noite, a hora de tomar banho, você pegava a caneca e tomava banho de caneca. Né? Então as pessoas falam, nossa, não dá pra gente ir para um hotel. Eu falei, não, nós viemos aqui para aprender a realidade de Cuba. Tá. É importante você aprender, saber o que é isso. O pessoal do Sul, por exemplo, queria ir para um hotel. Eu falei, não, vocês vão ficar aqui. Vai ficar aqui, todos vão ficar aqui, nós vamos aqui viver a vida aqui. Você via, às vezes, aqueles coisas para falar aqui, mas quando você ia no banheiro, você não sabe que porque você ia no banheiro, você não via onde lavar a mão. Sim, sim. Você voltava para a cozinha, e os caras falavam assim, eu vou comer essa comida. Vai, vamos comer. Você não sabe onde o cara lavou a mão, mas as dificuldades são muito grandes. Um sabonete lá é uma coisa rara, então você tem que passar por isso para saber realmente como é que vivem essas pessoas, como é que eles têm esse alto investimento em medicina, como é que eles são formadores, né, de opinião. Sim. São pessoas que realmente, praticamente a Cuba inteira, eles têm faculdade. Só não tem faculdade quem não quer, porque a faculdade é de graça. Então todo mundo tem faculdade. Então o cara, ele faz um doutorado e é por isso que tem muitos médicos em Cuba. A área da medicina é o que é mais procurado, né, porque é onde tem mais oportunidade também de sair de Cuba para trabalhar fora, porque eles têm essa parceria de levar médicos para fora do país. Então eu acho que a experiência de Cuba vale muito para o povo brasileiro, principalmente para o Norte e Nordeste. Tá. Que nós temos uma realidade de vários Brasis. Nós conhecemos o Brasil aqui de São Paulo. A maioria às vezes conhece o Brasil de São Paulo, o Brasil do Centro-Oeste, o Brasil do Sul, mas não vai conhecer o Brasil do Norte e Nordeste. Tá. Nós temos realidade do Norte e Nordeste que não são desumanas. Sim. Então eu acho que é preciso você realmente conhecer isso, conviver com isso, para você saber valorizar o país. E o que nós precisamos realmente é ter cidadãos que defendam o Brasil. Nós tínhamos pessoas que realmente eram verdadeiros brasileiros, né? No caso do Brizola, do Jango, do João Goulart, e do Getúlio, e hoje nós não temos mais esses quadros, nem dentro da política, nem dentro do movimento sindical, e a nossa política está do jeito que está, porque o que nós temos hoje são interesseiros dentro da política, e não defensores do Brasil. Quando não, verdadeiros bandidos e vendilhões da pátria, que está cheio por aí, infelizmente. Mas esse é um processo que a gente enfrenta com educação, com formação, com empenho, com luta, e a história assim não anda em linha reta. O Edu me avisa que temos um intervalo e neste intervalo haverá uma participação da nova Central Sindical de Trabalhadores. Pereira, peço licença para a gente fazer esse intervalo. Vamos lá, Edu? E secretário nacional do Serviço Público na nova Central não é uma coisa muito fácil, especialmente porque o número de sindicatos filiados à nova Central de Servidores Públicos é muito grande, porque a nossa CSPB é filiada à nova Central e a CSPB é que sempre deu o tom, dá o encaminhamento nas lutas gerais de interesse dos servidores públicos. Por isso o desafio é sim muito grande, especialmente lembrando no dia de hoje, que hoje completa 39 anos que a OIT aprovou no seu congresso a Convenção 151 do Serviço Público, da Administração Pública, que trata exclusivamente da relação de trabalho na Administração Pública. É um desafio e nós temos que implantar essa convenção no Brasil, que já foi ratificada pelo Congresso Nacional, mas que ainda falta a sua regulamentação, falta ainda regulamentarmos o direito de greve.
Agora, o momento é muito crítico. Crítico porque nós temos um governo que ele não governa, ele cumpre a agenda do mercado, e entre a agenda do mercado ele cumpriu, na verdade, a proposta de uma emenda constitucional, que hoje é a emenda 95, que congela gastos primários. Gastos primários é serviço público. Gasto primário é o que a sociedade precisa. Gastos primários é a máquina pública que tem que estar a serviço da sociedade. E nós, servidores, temos esse compromisso de debater e lutar, inclusive, para derrotar, nos próximos anos, essa emenda que foi aprovada. Então, o desafio é muito grande, porque é o momento de muitas propostas de retrocesso, de um governo ilegítimo, um governo que não tem mais nenhum crédito. O desafio torna-se muito maior, porque nós temos que enfrentar os poderosos que estão aí comandando a exploração, a escravidão do povo brasileiro. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo Trabalho no ar. Mandar um abraço ao Juruna, secretário-geral da Força Sindical, que está assistindo ao programa e disse que pediu que a gente informasse que ele está conversando com o GT, CSB, Nova Central e a Força para fazer ações conjuntas de formação sindical e política correto. Quero mostrar aqui um jornal, um boletim, né, do Sindicato Metalúrgico Guarulhos da região, mais recente, companheiro metalúrgico, sindicato amplia acordo de PLR, a participação no lucro e ou resultados. E aqui uma foto, Pereira reeleito na Força Sindical, foi reeleito na Secretaria. E uma chamada, segue luta contra reformas que cortam direitos. Pressão agora é no Senado. Eu quero já voltar aqui então às perguntas para a nossa Ariane Soares, para que o Pereira possa participar aqui e debater com os nossos telespectadores, internautas e pessoas que nos acompanham no nosso programa. Vamos lá, Ariane? Vamos. Pergunta do Robson Gilgazola, jornalista, assessor de comunicação lá da FEComerciários. Ele diz assim: amigo Pereira, forte abraço. Existe no movimento sindical brasileiro cursos para formar politicamente dirigentes dispostos a concorrerem a cargos eletivos? Abraço, Robson, e aproveitar para mandar os meus parabéns ao seu aniversário ontem, porque ontem eu não consegui falar com você, mas meus parabéns. É verdade. Parabéns, saúde e paz, Robson. Robson, o que nós estamos fazendo hoje, na grade que nós estamos fazendo, uma das coisas é isso, é a formação política, que eu disse aqui que é dada pelo DIAP. Dentro da formação política hoje, inclusive, do que nós debatemos muito hoje na formação política, foi a questão da reforma da Previdência, a reforma trabalhista, foi muito debatida. E a orientação que é dada pelo DIAP é a formação para como que as pessoas podem, né, sair candidato, porque deve sair candidato, e o que deve fazer para ter, realmente, conquistar o voto da população. Então, essa formação é dada, eu também, às vezes, faço algumas intervenções nesse sentido, pela gestão que nós criamos em Guarulhos, desde que eu assumi o sindicato, o sindicalismo cidadão, que é o sindicalismo além da porta de fábrica. Ele tem que ir até a base, ele tem que ir nos bairros, ele tem que entender o que a sociedade precisa. E se nós, do movimento sindical, não começarmos a trabalhar a questão do bairro, da periferia, de falar com a população, com a sociedade, nós não vamos entender o que nós devemos fazer para crescer politicamente. Então, acho que isso é importante, que o dirigente sindical vai até o bairro, vai à periferia, porque é lá onde mora o trabalhador, onde mora o teu associado. E ali ele vai entender o que realmente ele precisa. Porque muitas vezes o associado vota contra o dirigente sindical porque ele está votando na pessoa que está lá no bairro, que vai defender ele lá no bairro, que vai ajudar os problemas dele lá do bairro. Porque o dirigente sindical, ele acha que já é uma obrigação dele fazer, ele já elegeu ele para resolver os problemas dele na fábrica. Agora, lá no bairro, ele não tem quem resolva. Então, o dirigente sindical tem que ir também lá no bairro, conversar com o trabalhador, ver a situação dele, ver as necessidades e procurar trabalhar em cima disso. Então, acho que isso é importante, dentro da formação sindical, a gente tem falado muito disso, é a importância do próprio dirigente sindical entender o que é a política partidária. A política partidária está acima da política sindical. O que nós fazemos errado no Brasil, e aí eu tenho falado isso muito também, dentro da Central, e vou aproveitar a oportunidade aqui para dizer, é que nós deixamos a política usar o trabalho sindical. Eu acho que esse é um erro muito grave, que nós elegemos nosso representante, mas não fazemos o como faz hoje na Europa. Damos o apoio àquele representante para ele continuar nos representando na política partidária.
Ele não precisa estar dentro do sindicato, não precisa fazer parte da diretoria. Ele tem que ter o apoio da base, apoio da diretoria, para continuar trabalhando isso na política partidária, representando a entidade. E nós, às vezes, não discutimos isso, não fazemos isso. E acaba esse dirigente não sendo reeleito, porque não foi conduzido para isso. E muitos são, às vezes, eleitos e acham que já foi eleito, não precisa fazer mais nada. Aí também ele não vai se reeleger nunca. Eu acho que nós precisamos ter um trabalho dentro do movimento sindical, criar essa estrutura, que o movimento sindical está acima do trabalho da política, mas ele tem que trabalhar na base para que a sustentação política partidária. Perfeito. A política partidária, ela resolve os grandes problemas. E é nela que nós precisamos entrar para poder resolver os nossos grandes problemas hoje, que o país hoje tem grandes problemas terríveis para ser resolvido, e para entrar lá nós temos que ter conhecimento. Não abandonando o movimento sindical, mas não atrelando o movimento sindical à política partidária. Correto. Uma coisa é política sindical, outra coisa é política partidária. Quando eu entrei no movimento sindical, eu dizia, a política partidária é da porta para fora, um grande erro. Porque se tivesse naquela época já trazido a política partidária para dentro, hoje muitas coisas teriam sido resolvidas. Mas infelizmente nós demoramos para entender isso. Eu acho que agora nós temos que entender o seguinte, nós não podemos deixar que o político vem de fora, usa a nossa estrutura, usa o nosso trabalho, se elege e vai embora e nos abandona. E vai lá e vota contra os trabalhadores. Então é isso que nós não podemos deixar aqui acontecer. Nós temos que entender que a pessoa tem que sair do nosso meio, tem que ser um representante nosso dentro da política partidária. Perfeito. Eu quero registrar aqui correu o mundo, evidentemente, pelo seu peso, força e qualidade, uma fala do Papa Francisco. Ele esteve reunido com sindicalistas, se não me engano, italianos, e disse assim, primeiro, não existe democracia sem sindicatos fortes. É preciso que o sindicato forte. E segundo, os dirigentes precisam se voltar para a periferia. São palavras literais. Palavra do Papa. Do Papa. De quem tem responsabilidade e tem autoridade moral para falar sobre esse assunto. Acho que o Papa tem razão nisso, João, porque nós, no movimento sindical, às vezes, quando chega o político, entra dentro do sindicato, todo mundo vai aplaudir ele, vai abraçar ele, vai tirar foto com ele, em vez de sentar com ele e discutir política. Sim, sim. Né? Falar, exigir dele, aproveitar a presença dele ali e exigir dele. Ele foi eleito para isso, para representar o povo. Então ele tem que exigir dele a postura do dirigente sindical, o que nós queremos para os trabalhadores, o que nós queremos para a base, é exigir daquele político. Às vezes vai lá, só tira foto e vai embora. E fica tudo bem com ele. E aí acaba, vai lá e vota contra os trabalhadores. Aliás, Pereira, você me tocou no assunto, eu nem ia citar, mas é irritante. O nego vai para Brasília, vai lá visita o Senado, faz selfie com o senador, põe no Facebook e acha que isso vai virar voto vou virar o voto do senador. Nada. Nós temos 3 senadores em São Paulo, como tem em todos os estados brasileiros. A Marta Suplicy, o Serra e o outro senador que substitui agora, o Aloísio, eles deveriam visitar centrais sindicais aqui em São Paulo e perguntar, olha, eu sou senador, eu represento aqui a unidade da federação, o que vocês estão precisando? Qual é a demanda de vocês? O que vocês querem discutir? Eu quero colocar o meu mandato, não vou colocar só à disposição do movimento sindical, vou tratar com os empresários, com a igreja, etc. Então nós vamos lá a Brasília correndo, e quando deveria ser o contrário, eles que deveriam vir conversar com a gente, baixar a bola e conversar com o movimento sindical, coisa que eles não têm feito. O Edu me avisa que temos mais perguntas, então eu quero aproveitar aqui o Zé Pereira dos Santos e pedir que a Ariane encaminhe dentro do tema de hoje, que é sindicalismo e formação, abrindo o ciclo de julho do nosso repórter sindical. Vamos lá, Ariane? Vamos encaminhar a outra pergunta do Sebastião Soares. Como eu já disse, ele é diretor de formação da Nova Central. E professor, Tiãozinho. E professor. Uma vez que a formação sindical deve ser considerada prioridade estratégica para as entidades sindicais, porque tão poucas executam um programa de formação? Olha, Tião, eu acho que isso realmente é o que nós já colocamos aqui no começo, é o medo, né? Hoje, dentro da força sindical, nós conseguimos avançar muito nisso. E eu acho que é possível, dentro de um debate dentro da própria central, ir avançando, criando-se, mostrando a necessidade de realmente fazer formação, de criar quadros. Eu disse aqui, nós estamos, falta quadros, na política, falta quadros no movimento sindical, porque deixaram com que acha que são eternos, nós vamos viver eternamente e não precisamos de alguém para nos substituir. Eu sou contra isso, eu acho que nós precisamos criar os quadros para nos substituir. Pessoas que possam vir fazer o melhor
Porque quanto mais melhor fizer, melhor é para a sociedade, melhor é para o trabalhador. Então, aí nós criamos um ciclo de crescimento. Eu acho que a importância está nisso daí. Eu acho que nós precisamos criar o debate interno dentro das centrais para que isso realmente passe a implodir dentro da cabeça de todos, que é uma necessidade. É preciso se criar quadro. O país está na situação que está por falta de quadros políticos. E nós vamos criar quadros políticos sindical, quadros políticos partidários, nós vamos criar esses quadros que possam nos substituir, que possam trazer um futuro melhor para o país, um futuro melhor para a nossa nação, tendo conhecimento daquilo que realmente é preciso fazer. E nós temos feito um papel importantíssimo nisso. Claro que quando eu comecei também na Força Sindical, tinha essas dificuldades. Hoje você vê aí o secretário-geral Juruna já dizendo que está discutindo com as outras centrais uma forma de debater isso em conjunto. Eu acho que é importantíssimo para o Brasil hoje essa unidade das centrais sindicais. Perfeito. Se isso realmente levar adiante, construir isso, eu sempre fui a favor disso, construir essa unidade, é preciso fazer muita coisa, com menos recursos. Sim, sim. Porque às vezes nós temos, dentro da própria força sindical, nós temos a federação fazendo curso, os sindicatos fazendo curso, a CNTM fazendo curso e a Força Sindical fazendo curso. Fazendo a mesma coisa. Sim, sim. É aí dentro da própria força vem uma secretaria que vai fazer o curso esse, a secretaria vai fazer outro curso daquilo, quando poderia estar tudo centralizado num local só com equipe grande para poder realmente trabalhar isso e fazer formação que chegasse até a base. Mas infelizmente acaba gastando-se muito e fazendo-se pouco. É melhor ter você juntar as forças de todos, construir-se um quadro para isso, como eu disse, a questão do DIEES, que é uma instituição que atende todo o movimento sindical, sim. E que poderia estar sendo sustentado pelas centrais sindicais, para realmente dar essa assessoria, não só econômica, mas até política também. Eu acho que teria condições de estar fazendo isso. Ou seja, otimizar recursos materiais, financeiros e humanos. Perfeito. Pereira, desses cursos que foram feitos, desses 33, de outros que serão feitos, eu te pergunto, você vê desses alunos, desses formandos, alguém com potencial para ser candidato a deputado estadual, deputado federal, vereador, prefeito? Você acha que deu alguma base ou isso requer uma formação mais específica, especializada e contínua? Já temos, já. Já temos pessoas que são vereador no Sul, já são vereador. Nós temos o Bebeto, que é deputado federal. Aliás, excelente deputado, hein? Um excelente deputado. Hoje o Bebeto, junto com o Paulinho, resolve grandes problemas dos trabalhadores dentro do Congresso Nacional. E se não tivesse aqueles dois ali, eu não sei o que seria de nós, porque realmente nós perdemos muito na última eleição. O movimento sindical, os trabalhadores, perdeu um grande quadro da sua base. E tem hoje os dois lá lutando para defender os direitos dos trabalhadores, inclusive com muitas críticas hoje em cima do Paulinho e de tudo, mas eu vejo que se não fosse o Paulinho, a situação seria muito pior do que o que está agora. A reforma já teria passado, ela ainda não passou, porque tem o Paulinho e o Bebeto lá segurando e tentando na negociação, na unha mesmo, lutando contra os interesses da Fiesp, o interesse da CNI, e você sabe que essa elite brasileira que sempre dominou não quebra espaço para que os trabalhadores cresçam, e eles dois lá ficam lutando, tentando na negociação, porque não adianta, ali se não negociar você não vai conseguir avançar. Nós colocamos mais de 100 mil trabalhadores ali naquele ato e o que aconteceu? Inclusive um trabalhador quase que morreu, né? Agora que saiu do hospital. Levou um tiro e quase morreu. E o que a gente recebe lá é isso. É pancadaria, e aí coloca gente para poder bater em trabalhadores. Agora, bater em bandido que está lá dentro, ninguém bate. E no Senado, vão fazer justiça, valente, combativo, incansável Paulo Paim. Paulo Paim também é ex-sindicalista, né? É metalúrgico, né? É presidente do Sindicato Metalúrgico do Rio Grande do Sul, é um ex-sindicalista, é um exemplo para o Brasil, Paulo Paim. Eu acho que, eu sempre digo, se tivéssemos mais uns 10 Paulo Paim dentro do Senado, a reforma trabalhista não passaria. Perfeito. Pereira, nós temos aqui um momento chamado Arquivo Sindical, que a gente recupera o que nós temos de audiovisual na agência sindical. E está me informando o Edu que é uma matéria, uma entrevista feita pela TVT, a TV dos Trabalhadores, acerca de uma cartilha que a agência sindical produziu da Conclate 2010. Vamos ver essa matéria, eu nem me lembrava mais que existia esse conteúdo aí. Vamos ver para a gente relembrar, vamos lá? Arquivo Sindical, a história vivida do sindicalismo brasileiro.
Está sendo lançado nesse momento em São Paulo o livreto A Conferência Nacional da Classe Trabalhadora. São entrevistas sobre a conferência que reuniu 30 mil trabalhadores e as centrais sindicais no ano passado no estádio do Pacaembu. A repórter do seu jornal, Michele Gomes, entrevistou o jornalista João Franzini, que organizou a publicação. Este é o livreto, ele contém 30 entrevistas em 44 páginas. Nós vamos conversar com o João Franzin, ele é o coordenador da agência sindical responsável por essa publicação. Tudo bem, João? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho, como surgiu a ideia? Bom, a Conclate reuniu 5 centrais sindicais, 4.500 entidades do Brasil inteiro e cerca de 30 mil sindicalistas. Portanto, um evento extraordinário, num clima de forte unidade e com propostas muito interessantes na linha do desenvolvimento, da geração do emprego, da defesa dos direitos e da valorização do trabalho. Não há aqui nenhuma pretensão de fazer tese, dissertações ou defender assim, uma linha política ou outra. A ideia que restou no livro, eu acho que conseguimos fazer, é de valorizar os depoimentos. Para ter acesso a esse trabalho que vocês realizaram, como que vocês estão fazendo? Bem, eu peço às pessoas interessadas, aos sindicalistas, enfim, as pessoas que gostam da história do movimento sindical, que entrem em contato com a agência sindical. 32313453 ou acesse o nosso site www.agenciasindical.com.br. Por esses 2 meios vocês falam com a gente e as pessoas terão acesso ao livreto. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem, muito bem. Voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no ar, hoje com José Pereira dos Santos, secretário nacional de formação da Força Sindical. Registro também aqui no estúdio a presença da Vera, sua esposa, minha amiga. Um abraço, Vera. Há tempo a gente não se via. Temos pergunta da Carol Rui, do Val Gomes, do Vitor Nuz, do Ivandro Moreira, do Nildo, do Sandro, assessor dos metalúrgicos. Não vai dar tempo de colocar as perguntas. Agradeço a todos e tem mais perguntas que chegam pela internet. Pereira, você me dizia aqui, quando passava a reportagem, você esteve no Itamaraty para tratar de formação para os sindicalistas da língua portuguesa, porque o Pereira preside a Confederação Sindical, não, Comunidade Sindical dos Países da Língua Portuguesa, e buscou junto ao governo brasileiro apoio para a formação, que há muita carência. Imagina Moçambique, esses países são muito pobres, muito carentes. O que aconteceu e vai dar jogo? Tem jeito? Eu saí feliz ontem do Itamaraty, o Luiz Fernando, o assessor, o ministro que me atendeu, realmente achou viável a proposta. Vamos ter que montar um projeto de discussão disso para a gente levar a formação, porque o que nós temos de carência aqui, se você for para a África, pega esses países da África, como Angola, Moçambique, Guiné, a carência deles é 10 vezes mais do que a nossa, brutal nessa área de formação. E eu estou tentando ver junto ao Itamaraty, porque tem convênios, né, para fazer essa ligação. Hoje você tem acesso à CLP, você tem a CLP, que é onde reúne os ministros de todos esses países de língua portuguesa. Entendi. E vai ter a reunião agora em Brasília, dos ministros dos países de língua portuguesa, dos Itamaratis, né? E depois vai ter o Ministério do Trabalho. E eu estou querendo participar dessas reuniões para levar também a necessidade dos trabalhadores desses países, da qual eu estou agora como presidente da Confederação Sindical dos Países de Língua Portuguesa, levar essa necessidade. E eu saí de lá bastante satisfeito com a proposta de a gente fazer um projeto e trabalhar junto. Eu coloquei, inclusive, trabalhar o DIAP, o DIEESE e a OIT, em trabalhar em conjunto para montar esse projeto. Bom, Pereira, que beleza, que excelente notícia. Nós vamos conversar mais sobre esse assunto. Eu quero exaltar a solidariedade, porque é uma marca histórica entre os trabalhadores, a solidariedade de classe e a solidariedade internacional. Levar conhecimento, levar formação para esse povo muito carente é uma forma efetiva de você exercer a solidariedade de classe. Pereira, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença. O tempo voou aqui, né? Podia ficar umas 3 ou 4 horas conversando aqui, que dava, né? E parabenizar por esse trabalho de formação
e dizer que tudo que for relativo à formação sindical, que você quiser entender que a gente possa ajudar a divulgar aqui na rede da agência sindical, também na CESP, que é a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, na BCCom, que é a Associação Brasileira dos Canais Comunitários. Tenho certeza que o Fernando Mauro, que é seu presidente, ele tem uma visão progressista também, abrirá espaço. Pereira, obrigado. Obrigado, João, obrigado a todos e obrigado a todos que mandaram as perguntas. Infelizmente não conseguimos responder todas, mas eu quero voltar a participar mais vezes aqui do seu programa, porque eu acho que isso é importante, levar esse conhecimento, esse trabalho para todos os sindicalistas e para a sociedade como um todo que está aí participando e tem interesse realmente de saber como as coisas acontecem. O que faz hoje, talvez o seu tempo aqui, mas o que faz hoje com a questão de jogar, a questão do imposto sindical, é preciso que a sociedade veja que o movimento sindical tem um grande trabalho, que precisa de recursos, fazer mais e mais. Perfeito. Pereira, muitíssimo obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Ariana. Obrigado, Gisele. Obrigado, Éder. Obrigado, Emerson e todos aqui da CESP que nos ajudaram a colocar o programa no ar. Até quinta-feira que vem com o segundo programa da série Sindicalismo e Formação. Forte abraço. Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.